informação importante que a gente precisa entender. O Hamas anunciou hoje que vai entregar o governo em Gaza como parte do plano de pós-guerra do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O movimento é visto como uma tentativa de fazer avançar o processo de paz no território, que está praticamente estagnado desde o início do cessar-fogo. O analista sênior de internacional, Américo Martins, tem os detalhes. O grupo radical palestino Hamas anunciou nesta segunda-feira que vai entregar o controle do governo da faixa de Gaza ao Comitê Nacional Palestino. O comitê seria um grupo formado por técnicos palestinos sem nenhuma ligação com o Hamas ou com outros grupos políticos palestinos e que teria a função de organizar o governo do território palestino da faixa de Gaza, atendendo de uma forma técnica às necessidades da população palestina naquele território. Essa é uma tentativa do Hamas de fazer avançar o acordo de paz que foi fechado com Israel e com os Estados Unidos. Desde que o acordo foi fechado, o cessar-fogo começou a valer na faixa de Gaza, mas não houve nenhum avanço concreto com relação à resolução definitiva desse conflito. Pior ainda, também não tivemos nenhum avanço para melhorar a situação da população palestina e começar a reconstrução do território da faixa de Gaza. O Hamas, no entanto, não é um grupo confiável e não vai entregar as suas armas. Portanto, pode até entregar no papel o poder político para esse grupo de técnicos, mas na prática vai continuar detendo as armas e mantendo muito poder e controle sobre o território e sobre os palestinos na faixa de Gaza. O Hamas disse que não entregará as armas enquanto Israel não deixar completamente o território palestino. As forças de defesa de Israel continuam controlando pelo menos 50%, pouco mais disso, do território da faixa de Gaza. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que não há nenhum plano para os israelenses deixarem o território. Com isso, temos um enorme impasse entre os dois lados e a tentativa do Hamas de destravar essas negociações ao anunciar que vai entregar o governo. O governo dos Estados Unidos, por seu lado, disse que vai prestar atenção nas ações do Hamas e não nas suas promessas, já que o grupo é muito pouco confiável. De Londres, Américo Martins. A gente segue repercutindo esse assunto agora com André Leist, cientista político e presidente executivo da Stand With Us Brasil. Seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui conosco. Eu já começo te perguntando, o anúncio do Hamas representa uma mudança real na estrutura de poder ou apenas aí um artifício para avançar com esse acordo de paz fechado com Israel e Estados Unidos? Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Eu vou concordar com o Américo Martins, que disse anteriormente aqui na fala dele, que é muito pouco provável que o Hamas vai ceder, além de alguma coisa simbólica no papel. Então, o que aconteceu na prática foi que o responsável pela comissão de emergência do governo, que é o mecanismo interno que o Hamas tem na faixa de Gaza de controle da população civil desde 2007, ele se demitiu, né? Ele se demitiu abrindo aí espaço para que esse comitê que foi formado depois do acordo do cessar-fogo possa assumir o controle civil da faixa de Gaza. Então, estamos falando de questões de entrada humanitária, de reconstrução da faixa de Gaza e para poder cumprir com algum ponto do acordo de 20 pontos que foi firmado pelo próprio grupo, com mediadores como Catar e Egito e os israelenses. Só que na prática, como o próprio Américo e o governo americano disse, na prática isso não significa que o Hamas vai deixar a faixa de Gaza ou controlar a região, visto que esse grupo que vai entrar não tem armas e o Hamas não está abrindo mão das suas armas. Então, Débora, tem perguntas que não têm respostas ainda. Então, o governo palestino em Gaza deveria controlar não só esgoto e trânsito e policiamento, mas também
orçamento público, impostos, educação universitária e básica, entre outros temas que são, sim, muito políticos e que acho muito difícil o Hamas abrir mão desse controle, porque tem a ver também com o controle ideológico das futuras gerações palestinas, do que elas vão aprender nas instituições de educação. E principalmente as armas, né? O Hamas, abrindo mão do controle das armas, ele está assinando a derrota para Israel nesta guerra que já durou quase 2 anos e meio, 3 anos. Então, acho muito difícil, neste momento, o Hamas mudar radicalmente a sua ideologia e, de repente, aceitar todos os pontos que acabariam, se aceitasse, o fim do seu controle da região. Até porque, André, para a gente entender, né? Se o Hamas, o grupo se recusa a abrir mão das armas, qual seria a justificativa para mantê-las, considerando que eles não cuidariam mais, não estariam mais à frente do domínio político da região? É a mesma justificativa que o Hezbollah no Líbano também usa. Eles disseram que eles não vão abrir mão das armas enquanto Israel ocupar metade da faixa de Gaza, mas eles tinham armas e Israel não estava na faixa de Gaza antes do dia 7 de outubro de 2023. Então, eu entendo, como cientista político, que é uma desculpa para poder manter as armas. Assim como o Hezbollah sempre disse durante 18 anos que Israel ocupava o sul do Líbano e, portanto, eles tinham armas, quando Israel saiu do sul do Líbano em 2000, eles perderam a justificativa. E aí eles inventaram que Israel estava ocupando um outro pedaço de terra e, portanto, eles precisavam ter as armas. Esses grupos, Débora, eles precisam de armas para se manter no poder. Se eles abdicam das armas, eles perdem controle, poder, influência e, basicamente, a causa desses grupos, do Hezbollah, do Hamas, que não é a causa do Líbano e não é a causa palestina, elas perdem sentido, porque sem o controle do território e sem as armas, o grupo passa a ser apenas uma ideia e nada mais além disso. Então, o controle das armas vai continuar existindo na faixa de Gaza nas mãos do Hamas, porque controlando as armas eles conseguem controlar a guerra e paz, eles conseguem controlar ataques aos israelenses, eles conseguem controlar os próprios palestinos e o próprio controle do movimento nacional palestino. O Hamas é um movimento nacional palestino, faz parte dos diversos grupos que existe, é um dos grupos mais influentes, mais violentos e mais bem armados. Abrir mão das armas não condiz com a estratégia de poder futuro do Hamas. E quais os principais obstáculos, André, para que o acordo de cessar-fogo possa evoluir para uma solução mais duradoura? Olha, todo acordo de cessar-fogo ele precisa de uma saída política, né? Então, nós estamos falando, se a gente for enxergar o que o mundo livre, o que o mundo ocidental e os mediadores enxergam, eles enxergam um processo de paz entre palestinos e israelenses, aonde os israelenses e palestinos vão sentar e resolver baseado na solução de trocas territoriais, cessar todas as hostilidades, trocas de territórios e a formação eventual aí de um lar nacional para os palestinos. Para que isso aconteça, o lado palestino que representa o povo palestino precisa aceitar a legitimidade da existência do Estado de Israel nessas fronteiras e Israel vice-versa com os palestinos nessas fronteiras. O Hamas, especificamente, não aceita a existência de Israel de forma conceitual. Então, o Hamas não tem como fazer parte dessa equação. Para isso, o Hamas precisaria sair do governo e deixar as armas. Essas armas precisariam passar a fazer parte de um exército, de uma força policial dessa comissão de tecnocratas palestinos, que não vão colocar essas armas para enfrentar os israelenses, e sim apenas para exercer o Estado de Direito no enclave palestino. E aí, então, com o fim desse clima de guerra, passar, então, a compor conversas diplomáticas onde a guerra não está mais em pauta e confrontos armados não estão mais em pauta. Enquanto que o Hamas continua, por um lado, falando que está abrindo mão do controle civil, mas ao mesmo tempo recrutando jovens e armando pessoas, os israelenses e os Estados Unidos
vem com muito ceticismo e muita desconfiança qualquer tipo de movimento na prática que o Hamas faça, se ao mesmo tempo, em paralelo, eles estão se preparando para um futuro confronto com os israelenses.